Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais uma reunião de oração com o estudo bíblico. Confesso que eu achei que não ia ter ninguém hoje aqui por conta da chuva, né? Mas graças a Deus estamos em um bom número. Daremos início com uma oração de invocação. Convido nosso irmão presbítero Stefano que faça essa oração. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós adentramos a Tua casa, ó Pai. Suplicamos, ó Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça, que seja derramada, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, porque somos pecadores e carecemos de Ti. Que o Senhor aceite o nosso momento de oração, que o Senhor aceite, ó Deus, a nossa presença, que o Senhor, através do Espírito Santo que habita em nós, conduza as nossas orações. Cristo Jesus, interceda por nós, ó Pai, e que o Senhor, ó Deus, Pai, reconheça através do sangue de Cristo que nos lavou. O Senhor, ó Pai, nos direciona a mente e coração a Te adorar em todo o tempo, para que aqui, Senhor Deus, juntos, venhamos, ó Deus, a ter a convicção de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor nos atende, de que o Senhor é um Pai amoroso, Pai justo, um Deus todo-poderoso, que é onipotente, onisciente, onipresente, e que julga a nossa causa, e que vinga os nossos inimigos, e que coordena o mundo em todo o tempo, e também, Senhor Deus, coordena o povo e ao nosso arredor aqui da Tua igreja. Pai querido, nos ajuda a ter a mente fixa no Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, a vivenciar a fé em Cristo e conduz, ó Pai, a todos os atos deste momento, ó Pai, de oração ao Senhor, para que nós venhamos a ser humildes e reconhecendo, Senhor Deus, quem somos e reconhecer a Tua soberania sobre nós, ó Pai. Em nome de Cristo, amém. Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Romanos 11. Nós faremos a leitura do versículo 33 ao 36. Convido os irmãos que se coloquem em pé para fazermos essa leitura em conjunto. Romanos 11, do 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, todos? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Podeis assentar, depois de lermos tão maravilhoso texto, onde exalta a sabedoria e os desígnios divinos do Senhor, cantaremos o hino de número 104, Linda Melodia. Meu bom mestre, Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, é o Rei da glória, e em meu coração contente vou cantando a divina cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria.
pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu Mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim, noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Convido a nossa irmã Leci que faça uma oração de gratidão e louvor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela bênção, pela oportunidade de poder estar na tua casa, para buscar o teu nome, ó Deus, para buscar conhecimento da tua palavra, para levar, ó Deus, a nossa oração a ti, porque o Senhor é o único Deus que merece o nosso louvor, a nossa adoração. O Senhor é o único que pode nos ouvir e nos responde, ó Deus, na tua hora, ó Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te oramos e te entregamos todos os atos desse culto nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos que abram novamente suas Bíblias em Romanos. Desta vez veremos o capítulo 5. Estarei lendo os versículos de 12 a 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Gratos a Deus por enviar o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. E por isso estamos aqui, podemos estar aqui essa noite para buscar e invocar o nome do nosso Deus. Em resposta a esse texto maravilhoso, convido a nossa irmã Tayane que faça uma oração de confissão ao nosso Deus. Santo Deus, Pai amado, nós mais uma vez, Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, Senhor, porque nós sabemos que nós não merecemos estar aqui, Pai. Nós não somos merecedores de nada que o Senhor fez por nós, Pai, mas através da tua graça, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, Pai. Nós somos gratos por isso, Senhor. Nesse momento, Pai, te pedimos que o Senhor venha de encontro aos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa transformar as nossas vidas, Senhor, cada dia mais. Que nós possamos
ser como vasos na tua mão, Pai, que o Senhor possa fazer sempre a tua vontade sobre as nossas vidas, Pai, e nos transformando para que cada dia mais nós possamos ser melhores filhos teus, Senhor. Nos ajude, esteja conosco a cada dia, Pai, é o que te pedimos, no nome de Jesus, amém. Neste momento teremos a oportunidade de fazer os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Você que está na sua casa, pause esse vídeo neste momento e ore a Deus, coloque o seu pedido no altar do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre todos nós. O texto de hoje, na sequência, é os versículos de 8 a 15, Romanos capítulo 1, versículos de 8 a 15. Nós vamos ler, os irmãos acompanhem a leitura. Você que também nos acompanha na sua casa pode também abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículos de 8 a 15. Nesse texto aqui o apóstolo Paulo vai expressar o seu sentimento em relação aos cristãos de Roma e também aqui nós somos informados do seu desejo de visitar esses irmãos já de longa data. Nos diz assim então o apóstolo Paulo: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então aqui nós temos o apóstolo Paulo declarando aqui o seu desejo em relação a esses irmãos e o desejo também de visitá-los. Nós vamos mais uma vez orar, meus irmãos, intercedendo pelo nosso estudo nesta noite. Oremos. Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e suplicamos a Tua iluminação, a Tua direção. Teu Espírito Santo abra a nossa mente, nos dê o entendimento, nos dê a disposição em nossos corações, que o Senhor renove, ó Pai, a nossa força, ó Pai, depois de um dia de trabalho e cansados, que o Senhor possa nos fortalecer e nos renovar, para que tenhamos um tempo proveitoso aqui, edificante, Pai, para a nossa fé, a nossa vida com o Senhor, explorando e extraindo da Tua palavra, Senhor Deus, os Teus ensinamentos. Que o Senhor assim nos abençoe pela Tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, então caminhemos aqui. No nosso texto nós temos inicialmente aqui ações de graças do apóstolo Paulo, e é interessante porque ele inicia esse parágrafo dando graças ao Senhor, né? Com gratidão a Deus. E, na sequência, como eu já disse, também manifestando o desejo de ir visitar esses cristãos lá em Roma. Com isso aqui, nós podemos, com esse texto, duas perguntas para nós respondermos ou encontrarmos resposta. Quem é Deus para Paulo? Como é que Paulo entende quem é Deus para ele? E quem são os cristãos para ele? Qual é o grau de importância? Qual é o grau de valor que o apóstolo Paulo e o seu relacionamento, a sua relação com esses cristãos? Então nós conseguimos extrair aqui resposta para essas duas perguntas. A primeira delas é:
quem é Deus para Paulo, nesse parágrafo aqui. Ele inicia, como vocês já observaram, dando graças a Deus, mas ele diz, a meu Deus. Né? Interessante essa particularidade do apóstolo Paulo em se dirigir a Deus, se referir a Deus, destacando como o meu Deus. Aqui nós podemos lembrar, inicialmente, que Deus, o Deus da Escritura para o apóstolo Paulo, não era o mesmo que era para os filósofos da sua época. Porque para o apóstolo Paulo, o Deus das Escrituras não era o resultado de um pensamento filosófico. Não era o resultado de abstrações da sua mente. Mas o Deus da Escritura era real para o apóstolo Paulo. Não era resultado de confabulações, né? Do exercício mental. Mas o apóstolo Paulo não tinha nenhuma dúvida de que o Deus da Escritura, o Deus que ele cria, era um ser real. É alguém real. Não era algo abstrato, né? Mas era concreto. Por isso ele diz, dou graças a meu Deus. Meu Deus. Se você não precisa ir muito longe, os irmãos, se a gente pensar um pouquinho, essa realidade de um Deus abstrato, ela é muito presente nos nossos dias também. Se você fizer uma entrevista com algumas pessoas, buscando resposta para essa pergunta, quem é Deus para você? Não vai ser difícil, imagino eu, de nós percebermos que para muitas pessoas, Deus não é um ser concreto, não é algo concreto, mas é abstrato. É algo ou alguém que é intocável, que não é palpável. Veja que eu estou usando palavras aqui, né, nesse sentido. Palpável, pastor, mas como pode ser Deus palpável? A gente precisa lembrar que Deus se revela, por exemplo, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Foi um ser real, foi um ser histórico. Ele também existe, não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. Então, se a gente fizer entrevista às pessoas nos nossos dias, no nosso tempo, quem é Deus para você? Quem é o Deus da Bíblia? Quem é o seu Deus? Nós vamos perceber que, para muitas pessoas, o seu Deus é um Deus abstrato. Não é um Deus real, como é para o apóstolo Paulo e como é também para nós. Né? Para muitos, Deus é subjetivo, é algo subjetivo. Então é uma experiência individual do sujeito ali. Então é o Deus que está circunscrito à realidade individual daquela pessoa, daquele indivíduo. Então é muito subjetivo. É um ponto de vista seu. Né? O Deus que você tem é um Deus concebido da sua imaginação, do seu ponto de vista. Mas o Deus das Escrituras não é assim. O Deus do apóstolo Paulo e o nosso Deus, ele é real, ele é objetivo, ele é palpável. É muito interessante nós termos essa reflexão para os nossos dias, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que para muitas pessoas o Deus deles é um Deus subjetivo. Vocês duvidam disso? Vocês conseguem entender também assim, conseguem perceber também assim a realidade das pessoas, os nossos parentes, aqueles que não têm, né, a fé bíblica, a vida cristã como nós temos, e pessoas que nós conhecemos. As pessoas ficam assim espantadas quando nós começamos a conversar com elas e mostramos para elas o conhecimento que nós temos e que nós cremos nesse conhecimento acerca das coisas espirituais, acerca do céu, do inferno, da morte, da vida eterna. Elas olham para nós com um olhar de dúvida. Isso que ele está falando não é verdade. Então, é uma experiência, uma realidade diferente. Mas para nós não. Né? Para aquele que conhece as Escrituras, para aquele que tem a fé bíblica, o seu Deus é o Deus real, é o Deus objetivo. Mas é assim que esse Deus se apresenta na Bíblia, meus irmãos.
Observe, por exemplo, em Gênesis 1:1, Deus é apresentado como o Criador. Ele que criou todas as coisas. Então, não é um Deus, um ser subjetivo. É um Deus concreto. Ele é o Criador. Apocalipse vai dizer que ele é juiz, e outros textos também, em outros livros, né? Vai mostrar também essa realidade. Apocalipse capítulo 14, versículo 17, vai mostrar que o nosso Deus é o juiz. E isso aqui é interessante porque é aquele que voltará a esse mundo, né? Que julgará esse mundo. Todos irão ver e se deparar com essa realidade. Apocalipse 14, versículo 7 diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus, o anjo aqui, né, da primeira voz. O versículo 6 diz: vi outro anjo voando por meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Veja, tendo um evangelho eterno para pregar, o evangelho que precisa ser pregado. E ele diz, pregado a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aqui é interessante, porque eu estou seguindo aqui uma linha teológica. Você tem o Deus que é o Criador, logo após a criação vem a queda. Esse homem que cai, né, que somos nós pecadores, vai se deparar com a realidade do juiz. O Criador, o que criou a terra e os seres todos que estão na terra, virá para julgar. Mas também, esse Deus real, esse Deus concreto, ele é o Redentor. Como nós podemos observar, capítulo 7 de Apocalipse, eu acho que é Apocalipse, eu não coloquei aqui o livro, mas eu acho que eu me enganei aqui na sequência, eu não coloquei o texto. Apocalipse capítulo 7, deixa eu ver se é esse mesmo, dos versos 14 a 17. É isso mesmo. Observe, por exemplo, o versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Olha a promessa aqui. Então, o Deus de Paulo, quando ele diz, dou graças ao meu Deus, ele está expressando a sua fé no Deus que para ele é real, é concreto. E nesses textos nós somos informados que esse Deus ele é real porque ele é o Criador, porque ele é o juiz e porque ele é o Redentor. Meus irmãos, é esse Deus que nós colocamos a nossa fé nele. É esse Deus que não é subjetivo, como é o de muitos à nossa volta. Então, o Deus de Paulo era real, e ele vai dizer, por meio também de Jesus Cristo. E ele estava conduzindo o seu povo na terra. O versículo 8 lá de Romanos, que é o nosso texto, ele diz, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então, é o Deus também que é real por meio de Jesus Cristo. E esse Deus, o Criador, por meio de Jesus Cristo, está conduzindo toda a história da terra, toda a história deste mundo. Mas tem mais, esse Deus do apóstolo Paulo, ele era também um amigo real. O apóstolo Paulo não tem uma relação com o Deus que é real, uma relação de terror, como tem muitas pessoas que não conhecem esse Deus. O grande pavor das pessoas, do ser humano, não é o diabo, é ele ter que enfrentar Deus. É ele ter que se deparar com o tribunal de Deus. Por isso que a Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Para o pecador, para aquele que vive na prática, escravo ao pecado, entregando-se completamente ao pecado, o pavor, o terror dessa pessoa não é o diabo.
Não são os crentes, mas é o próprio Deus. Os crentes são por tabela, né? Porque eles representam Deus. Mas é o próprio Deus. No fundo, o ser humano que vive na prática do pecado, ele tem medo, pânico, é de Deus. É de Deus. Mas aquele que conhece a esse Deus e se relaciona com ele como filho, como servo, como discípulo de Jesus, ele desfruta de um relacionamento, não de um relacionamento de pavor, mas de um relacionamento amigável, amável. Olha a bênção que é para todos nós, assim como foi para o apóstolo Paulo. Eu vou pedir que um de vocês leia Salmo 25, versículo 14. O microfone está aí, por aí? Vai precisar do microfone para ler, senão não sai na gravação. Salmo 25, versículo 14. Uma das nossas irmãs pode ler, uma voz feminina aí. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Olha que lindo esse salmo. Está falando da intimidade do Senhor. Quem é que pode desfrutar, ter o prazer de desfrutar da intimidade do Senhor? Né? De conhecê-lo não superficialmente, mas de conhecê-lo profundamente e desfrutar de tudo de bom que provém dele. São aqueles que conhecem o Senhor e que temem o Senhor, como o apóstolo Paulo e como nós, que tememos o Senhor, conhecemos o Senhor, obedecemos o Senhor. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Eu gosto muito desse salmo, ele me traz grande consolo ao meu coração. Né? Isso aqui, irmãos, é uma bênção, porque Deus para nós não é o ser mais terrível que nós podemos imaginar, ou que nós possamos imaginar, né? O Deus das Escrituras para nós é agora, né, que não somos mais inimigos de Deus, porque todo pecador que vive no pecado, ele é inimigo de Deus. Mas o pecador arrependido, o pecador redimido, ele não é mais inimigo de Deus. Ele agora é amigo de Deus, como o apóstolo Paulo. Então, para nós, para o que crê em Deus, Deus é amável, afável, carinhoso. É o nosso Pai. Ele é o Pai que nos ama e cuida de nós. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus do apóstolo Paulo. Por isso ele é o amigo real. Eu vou pedir agora que um dos irmãos leia Tiago 2, 23. Tiago 2, 23. Qualquer um dos irmãos. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. É diferente. Aquele que vive no pecado, ele é inimigo de Deus. Mas aquele que vive no temor do Senhor, como Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Né? Aliás, é assim, irmãos, que Deus recebe vocês hoje. É assim que Deus nos recebe hoje. Quando você se dirige a Deus em oração, através da sua oração, você, por meio de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, você está adentrando a presença de Deus, o Deus que para nós agora é amigo, não inimigo. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer e nos encorajar para que nós, corajosamente, né, possamos nos dirigir à presença de Deus com ousadia. A ousadia aqui é a liberdade para nos apresentarmos diante de Deus, para nos dirigirmos à presença do Senhor. Vocês se lembram da reação de Adão e Eva assim que eles cometeram o pecado lá no Jardim do Éden? Se lembram, não se lembram? Qual foi a reação deles? Fugir de Deus, se esconder de Deus. Essa é a reação do pecador, de todo aquele que vive no pecado. Mas o pecador redimido, que foi o status, né, de Adão e Eva antes de pecarem,
não que eles eram redimidos, mas eles eram perfeitos. Eles desfrutavam da presença de Deus, eles tinham prazer em estar na presença de Deus. A ideia que o texto passa era que diariamente eles desfrutavam da companhia do Senhor. Mas o que aconteceu logo depois que eles pecaram com essa relação? Ela não se tornou mais agradável. Eles tiveram medo de Deus, se esconderam de Deus. O pecado nos separa de Deus. Aliás, tem vários textos na Bíblia que mostram essa realidade. O pecado, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando Deus nos converte, quando nós nos tornamos arrependidos e redimidos, então nós podemos nos aproximar de Deus. O apóstolo Paulo era inimigo de Deus. Ele perseguia os cristãos. E ele foi também alvo da graça de Deus. E agora ele desfruta então da presença de Deus e pode ter Deus como seu amigo. Então Paulo tinha plena confiança e amor no Deus das Escrituras. Aliás, a quem tudo ele devia, né? A vida de Paulo era devida a Deus, como é também a nossa. Nós devemos a Deus tudo o que temos, especialmente a salvação. Pois foi Deus quem transformou a Paulo, né, de perseguidor a promotor ou promovedor, né, propagador do Evangelho. Esse texto aqui mostra a conversão de Paulo e também o seu ministério, a sua pregação. Deus quem transformou a vida dele. Como transformou a nossa vida também. Como transformou a sua vida. Então nós passamos a ser de inimigos para amigos de Deus. Então, Paulo dá graças a Deus agora aqui, né, no versículo 8 do capítulo 1, por meio de Jesus Cristo, por todos. Qual é o motivo da gratidão de Paulo a Deus? Ele agradece a Deus pelos cristãos de Roma, né, os gentios. Então ele agradece por todos os crentes de Roma. Ele diz aí no versículo 8, né, por causa da proclamação da fé desses crentes. Esses crentes o testemunho deles está sendo conhecido além dos muros ali de Roma, né? Mas ele diz que a proclamação da fé deles em todo o mundo. Então Paulo está alegre e grato a Deus, porque Deus é quem está confirmando a fé desses novos cristãos, firmando e dando condição de que eles sejam conhecidos e o testemunho deles vá avançando. Isso significa que o reino de Deus também vai avançando através desses cristãos de Roma. Então, olha que interessante. É como se, vou pegar aqui o nosso seminarista, começa um trabalho evangelístico. Começa plantando uma congregação. E 10 anos depois, as nossas congregações têm o histórico de demorar, né? 10 anos depois, ele vai ver os frutos dessa congregação. Então ele vê que essa congregação está crescendo, novas pessoas, né? Eu me lembro disso com a congregação do Serraria, do bairro do Serraria. Nós iniciamos há muitos anos atrás aquele trabalho ali. Para chegar no prédio definitivo, que agora é da igreja, passou por foram 3 locais, né? Até onde chegou. O primeiro alugado foi na avenida principal. Eu lembro que foi uma casinha que foi alugada, o conselho da igreja lá de Adema alugou. E toda vez que chovia, alagava. A gente chegava às vezes de quarta-feira e estava alagado. Teve dias que não teve condição de fazer o culto lá, né? E outras histórias que aconteceram lá também, né? Tem que abrir o portão do salão lá e ser abordado por assaltantes, né? Que aconteceu algumas vezes lá, né? E situações assim. Mas olha o resultado, olha a bênção. Hoje é uma igreja organizada. Hoje tem o pastor lá. Hoje tem quantas pessoas novas estão lá e outras que passaram por lá também. Então, é o trabalho do Senhor. É a obra que é do Senhor. Então Paulo reconhece que Deus é quem confirma essa obra. Então o apóstolo Paulo, por meio dele, aquelas pessoas foram também evangelizadas. Ele está escrevendo carta para esses cristãos
e ele está feliz, dando graças a Deus, porque Deus tem confirmado o evangelho dele que foi ali pregado, e aquelas pessoas que foram convertidas estão firmes, e o testemunho delas, da fé daquelas pessoas, daqueles cristãos, está sendo conhecido pelo mundo afora. Então, Paulo aqui, para Paulo, ele reconhece, Deus está conduzindo o crescimento da igreja. Como ele faz aqui com a nossa igreja. Depois de tantos anos, vamos fazer quantos anos mesmo no mês que vem? 26? 23? 23? Para esse Daniel lá. Foi 98? Então é 23 mesmo, né? É isso? Vocês que são bons de matemáticas aí? Deus vem confirmando. Deus vem abençoando. Eu gostei da frase que o presbítero falou para alguém que perguntou ali. Eu já falei isso no conselho, né? Alguém passou ali na porta e perguntou, mas a igreja está fechando? Como é que foi? A igreja está falindo? A igreja faliu? E a resposta dele foi, o dono da igreja está tranquilo aqui. Né? Quem é o dono da igreja? Deus. Está tranquilo. Então está em paz. A igreja é do Senhor, irmãos. Paulo está reconhecendo isso e dando esse testemunho aqui. Tá? Então, o que nós temos aqui? Quem é Deus para o apóstolo Paulo? É amigo. É alguém que ele se relaciona, né, na intimidade, porque ele é um servo de Deus. É Senhor dele, é Senhor da obra. Paulo reconhece que a obra do Evangelho é de Deus, e ele está confiante. Então ele prega o Evangelho confiante. Nós também devemos continuar pregando o Evangelho confiantes. A obra é do Senhor. A crise está aí, tá. Mas em meio à crise Deus continua fazendo milagre. Eu falei para vocês aqui domingo, quantas pessoas novas têm vindo à igreja? Né? Estamos elaborando um plano de discipulado para a igreja. Para acolher essas pessoas, o evangelho precisa continuar sendo pregado. Então, para o apóstolo Paulo, Deus é alguém que ele se relaciona com amizade, com submissão, claro, reconhecendo o senhorio, mas também ele reconhece que é o Senhor da igreja e que é ele quem dá continuidade ao trabalho da igreja. Paulo vai mostrar para esses crentes aqui que ele tem muito desejo de ir visitá-los, mas ele tem sido impedido, né? E aí ele clama ao testemunho de Deus. Ele diz que Deus é testemunha do desejo dele de visitar esses crentes lá em Roma. Ele apela então para o Deus onisciente, que não pode mentir e que julga os corações e os motivos humanos. O versículo 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Interessante que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu oro por vocês constantemente, e Deus é testemunha disso. Assim como nós também oramos pela igreja, vocês oram por nós, né? Nós oramos constantemente, e Deus sabe, Deus é testemunha, né? Nós precisamos continuar orando. Paulo está dizendo isso para eles, olha, eu oro por vocês constantemente, e Deus sabe disso. Em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Versículo 11, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Então, Paulo aqui, ele escreve para esses irmãos e chama Deus por testemunha, né? Olha, Deus, o Deus que não pode mentir, né? O Deus que também julga os corações, Deus vê o que se passa no nosso coração, no nosso pensamento também. 1 Samuel 15, 29, algum irmão pode ler, por gentileza? Não esquece do microfone. 1 Samuel 1, 29. Um outro irmão abre em Hebreus 6, 18. Só levanta a mão aí para o diácono saber quem vai ler. Primeira Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Esses dois textos, eles testificam
que o Deus que nós servimos, o Deus de Paulo, não mente. Hebreus 6,18. Alguém? Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Eu creio que para nós isso é muito tranquilo. O Deus que nós cremos não mente. Então isso aqui é muito sério, porque também nós não podemos brincar com o testemunho de Deus, né? Usar o testemunho, chamar Deus por testemunha de maneira leviana. Então você está falando sobre futebol, por exemplo, e alguém fala assim, não, eu juro por Deus. Cuidado. Eu lá em casa eu sempre chamo a essa atenção, porque isso é muito sério. O nome de Deus, o ser de Deus, a pessoa de Deus. Paulo aqui ele não está chamando Deus por testemunha para uma coisa leviana. Ele está chamando Deus por testemunha para que os irmãos tenham plena tranquilidade e confiança de que realmente ele tem o desejo de visitar. Aliás, a palavra de Paulo por si só já não era colocada sob juízo, né? Eles já não iam receber como uma coisa mentirosa, porque o apóstolo Paulo também não mentia. Mas o apóstolo Paulo reforça ainda mais chamando Deus por testemunha, né? O Deus que sonda os corações. Jeremias 11:20. Uma irmã pode ler? Jeremias 11:20. Mas o Senhor pode ler. Justo juiz, que provas a mais íntimo do coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Aqui o meu ponto é que o nosso Deus é aquele que prova o mais íntimo do coração, né? Deus não precisa, ele não precisa que nós falemos para que ele saiba o que está no nosso coração. Então, Deus é minha testemunha. Que Deus é esse? O Deus que não pode mentir. E o Deus que sonda os corações, sabe o que se passa. Então, o Deus a quem Paulo serve de coração, ele deixa isso claro aqui também, né? Ele se entregou na introdução desta carta, como eu falei para os irmãos semana passada, Paulo é servo e ele se entrega de coração a esse Deus, né, no Evangelho. Ele se entrega para a pregação, para a oração, para a fé, né, de seu filho. É testemunha de quanto, ele está dizendo, de quanto oro, pedindo uma oportunidade para vê-los. Esse testemunho de Paulo é bonito porque mostra também o amor de Paulo por esses irmãos, por essa igreja. É muito interessante para a igreja, né? Para a igreja agora, para os irmãos, quando você percebe isso do seu pastor, um pastor amável, né? Pastores que amam o seu rebanho, né? Pastores que amam o povo de Deus. Esse é um sinal de um pastor piedoso, de um pastor consagrado, de um pastor que leva o ministério a sério. Vai anotando aí, futuro pastor. Né? É diferente do pastor opressor, do pastor explorador, do falso pastor. O pastor que pastoreia pensando na sua côngrua, no final do mês, pensando no seu benefício, pensando o que mais ele pode extrair da igreja para o seu benefício próprio. O apóstolo Paulo não é esse tipo de pastor, não foi esse tipo de pastor. E nem os pastores de Cristo hoje podem ser também esse tipo de pastor, falsos pastores. Nós devemos aprender também com o apóstolo Paulo. E a igreja precisa ter esse discernimento também, do falso e do verdadeiro. E esse é um bom sinal. Paulo está escrevendo para a igreja, dizendo assim para eles: eu desejo muito ir ver vocês, visitar vocês. Isso é sinal do amor do apóstolo Paulo pelo povo de Deus, por esses cristãos aqui também. Ele não vê o tempo, né, de chegar logo a oportunidade dele visitar. E isso é tão importante, tão sério para o apóstolo Paulo, que ele chama Deus por testemunha desse seu desejo, desse seu sentimento em relação a esses irmãos. Então Paulo deseja ver esses irmãos,
mas ele também submete o seu desejo ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Vocês viram aqui no texto, irmãos, que ele deixa claro, no versículo 9, ele diz que Deus é testemunha, ó, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós. E lá no versículo 11, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Então, ele deseja muito ir ver, mas ele espera a autorização de Deus. Ele espera a aprovação de Deus para que isso aconteça. Essa postura de submissão de Paulo corresponde com o que ele mesmo ensina para nós lá em Romanos 8, 28. Você se lembra o que diz Romanos 8, 28? 28 a 39. Mas começa o 28 mostrando exatamente que tudo o que acontece na nossa vida está determinado pela vontade e o propósito do Senhor. Né? Então, Paulo entende que a sua vida está sendo conduzida por Deus. Isso aqui também é lição para nós. Nós muitas vezes temos um desejo por determinadas situações, determinadas coisas que aconteçam, mas nós precisamos aprender a colocar os nossos desejos diante de Deus. As nossas inquietações diante do Senhor. Muitas vezes temos um projeto, temos um plano, e isso nos inquieta. Precisamos colocar diante de Deus. Não é? Paulo queria visitar, mas ele colocou diante do Senhor e colocava diante de Deus esperando o propósito do Senhor. Mas Paulo diz, eu quero visitar vocês porque eu quero compartilhar alguma coisa. Eu quero repartir convosco algum dom espiritual. Será que Paulo estava falando de algum dom específico, algum dom especial? Né? Que tipo de dom era esse? Paulo não está se referindo aqui a algum dom carismático específico, como, por exemplo, falar em línguas estranhas. Né? Mas Paulo está falando de maneira geral, para o fortalecimento da igreja, da fé desses irmãos. Ele não tem a pretensão de se colocar como superior também a esses crentes, né? Especialmente entre os cristãos mais novos, lá os cristãos de Roma. Paulo, ele demonstra em suas cartas sempre uma postura humilde, sempre a postura de servo, mesmo sendo apóstolo, mas o apóstolo é servo de Deus, ele está aí para servir a igreja, assim como os pastores, a liderança também. E essa característica de Paulo, essa modéstia ou essa humildade, fica evidente aqui no uso que ele faz da voz passiva. Ele diz aqui, para que sejais fortalecidos, isto é, fortalecidos não por ele, mas pelo próprio Deus. Onde que está aí essa parte mesmo? Me ajudem aí. Ele diz no versículo 11, é o desejo, né, a fim de repartir convosco algum dom espirituais, para que sejais confirmados. A ideia aqui de confirmados é, confirmados no quê? Confirmados na fé com Deus. Né? Para que Deus confirme essa fé cada vez mais. Eu tenho orado assim, às vezes, por alguns irmãos também, especialmente os mais novos, né? Pessoas recém-convertidas. Qual deve ser a nossa oração? Senhor, confirma essa fé, a tua fé, no coração e na mente dessa pessoa, desse irmão, a cada dia, né? Principalmente as nossas crianças que estão crescendo no Evangelho. Senhor, confirma a fé, né, das crianças, confirma a cada dia, dando o crescimento espiritual e aumentando a sua fé. Irmãos, aqui Paulo se coloca no mesmo nível que os crentes romanos, né, com esses crentes. Sua presença entre eles, apesar de ser muito desejada pelo apóstolo Paulo, significará encorajamento mútuo. Paulo não vai visitar esses crentes como se ele fosse um superstar, né? Alguém de destaque, mas ele vai como um servo, ele vai para encorajar. É como se ele dissesse para esses irmãos, assim, ó, minha fé, da mesma forma que a de vocês, precisa ser fortalecida. Então nós vamos nos encontrar, eu vou visitar vocês e nós juntos vamos ser fortalecidos na fé no Senhor. Vocês me serão uma bênção e eu também a vocês. Essa postura do apóstolo Paulo é interessante em suas cartas, que é uma postura de humildade, mas sempre de servir a igreja, servir os irmãos. Olha o que João Calvino diz aqui, nesse texto, ou sobre esse texto. Ele diz, ele sabe o que diz, se referindo ao apóstolo Paulo, pois ninguém é tão destituído de dons
na igreja de Cristo que seja incapaz de contribuir com algo para o nosso benefício. Então, Paulo está indo visitar aqueles cristãos e por mais que muitos deles sejam novos ali, mas se já foram convertidos, de alguma forma, eles contribuem também para a edificação espiritual do apóstolo Paulo. Mas má vontade e orgulho, contudo, nos impedem de extrair tal fruto uns dos outros. Então, quando há a má vontade, não é o caso do apóstolo Paulo, e quando há o orgulho, que também não é o caso do apóstolo Paulo, então há a possibilidade de se edificar, né, ser edificado, extrair o fruto. Quando nós permitimos que há má vontade, né, que há orgulho, né, que haja essas coisas, aí não vai haver edificação mútua. Muito pelo contrário. Vai haver divisão, vai haver discórdias, e isso não é bom para a igreja de Cristo. Então Paulo desejava algum fruto que fosse produzido, mas aqui ele incluía também o desejo de conseguir entre eles algum fruto. E que fruto é esse? Crescimento espiritual, à luz de Efésios 1:17. Esse texto de Efésios 1:17 é o texto que fala que Deus nos escolheu desde a eternidade, né, os tempos eternos, para que em Cristo Jesus nós fôssemos salvos, nós fôssemos edificados, nós produzíssemos o fruto do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, é esse o fruto que ele também busca na igreja de Roma. E até mesmo o fruto que ele menciona lá em Gálatas, né, que Gálatas menciona os frutos, né, ou o fruto do Espírito Santo, como alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, né, gentileza, domínio próprio e graças semelhantes a essas, né, frutos semelhantes a esses. Irmãos, de certa forma, isso é o que acontece quando a igreja está reunida, né, nos nossos cultos aqui. E essa é uma forma também do crente ser edificado. Por isso que o crente não deve deixar de congregar. Porque quando nós também congregamos, nós também alimentamos desse fruto. Na igreja, na comunhão, esse fruto é compartilhado. E os crentes são edificados também. Para vocês, todos, a igreja de origem de vocês é essa igreja aqui? Vocês foram convertidos nessa igreja? Ou alguém aqui foi convertido numa outra igreja? A Ellen? Pedro? Caio? A sua igreja está aqui do lado, né, Caio? A sua igreja mãe? Está do lado. E a sua, Ellen? Está longe? Está perto também? A irmã Lecice foi convertida aqui também? É? Não? Foi lá nas Minas Gerais? Na Minas Gerais. É um pouquinho mais longe, né? A sua igreja de origem está lá nas Minas Gerais. Quando passa muito tempo sem visitar e que tem a oportunidade de ir até lá, é um momento de alegria, de edificação, de prazer, né? É bom estar com os irmãos, aqueles irmãos que participaram da nossa conversão, né? Uma vez eu fiz uma viagem lá para a Bahia e eu tive a oportunidade de visitar a minha igreja de origem, que fica na cidade de Várzea Nova. Até tenho fotos dela aqui também. E aí foi interessante porque nessa igreja eu, quando comecei a frequentar, eu tinha menos que a idade do Pedro, né? Era uma igreja padronizada para crianças também. No culto, no salão de culto, tinha lá as cadeirinhas para crianças, menino azul e menina rosa. Então a gente já chegava e sentava lá nas cadeirinhas. As crianças ficavam sentadas do lado ali, igual o coral faz às vezes em algumas igrejas hoje, né? E Deus foi trabalhando no meu coração naquela igreja e ali eu tive a oportunidade de crescer com aqueles irmãos ali. Então, muitos anos depois eu voltei lá, visitei essa igreja e aí eu já era pastor. E eu tive o privilégio, para mim foi um privilégio assim que marcou, inesquecível, porque o pastor que estava lá, ele foi formado aqui na região e eu cheguei no domingo, alguns minutos antes do culto, né? E ele teve a coragem de me convidar para pregar naquele culto. E eu topei. Claro que eu não ia deixar passar essa oportunidade, né? A minha igreja de origem ali.
e eu tive essa oportunidade de pregar, e foi muito bom, muito edificante. Então, o que Paulo está destacando aqui, ele deseja visitar aqueles irmãos e compartilhar ali, como ele diz aqui, né, algum dom espiritual. Quando nós nos encontramos e convivemos uns com os outros, há o fruto do Espírito Santo. Somos alimentados com o fruto do Espírito Santo e somos fortalecidos. Isso acontece toda vez que você vem para a igreja. E toda vez que você deixa de vir para a igreja, você deixa de receber esse fruto. Você deixa de ser alimentado com esse fruto também. Bom, poderia ser incluído também aqui, no caso do apóstolo Paulo, o desejo nas conversões de incrédulos. Claro, Paulo era um missionário. Então, ele, ao visitar essa igreja, certamente ele desejava também continuar com a pregação do Evangelho. Esse era um desejo antigo de Paulo. Veja aqui a questão de você colocar os seus desejos sob a vontade de Deus e esperar Deus dar o sinal verde. Então, Paulo, ele mostra isso aqui, um desejo antigo, e ele espera o momento certo, né? Diversas ocasiões, Paulo planejou visitar esses crentes. Não sabemos, né, quando isso ocorreu, e nem não foi assim um impedimento pontual, né, algo específico. Provavelmente, tudo indica que foi a obra missionária mesmo. Paulo tinha sempre a oportunidade de ir para campo, e ele, entre visitar uma igreja que já era formada ali, né, pessoas que já eram convertidas, e pregar o evangelho para quem não era, ele sempre optou para pregar o evangelho para quem não era convertido. Então, diversas ocasiões ele planejou visitar esses crentes. O que é importante aqui é que Paulo revela o seu amor e interesse por esses irmãos de Roma, que não é recente, mas é antigo, né? E ele nutre isso. Então, repetidamente, ele orava por eles, está aí no versículo 9, como nós já vimos, e agora, até agora, ele havia sido impedido. O que teria impedido essas viagens de Paulo, né? Essas várias tentativas? É o que eu já adiantei aqui para os irmãos. Uma resposta possível é a que está lá no capítulo 15, né, o pregar o evangelho onde Cristo já foi anunciado. Aliás, aqui também me parece que ele deixa a entender isso. Mas lá no capítulo 15, versículo 20 e 22, está mais claro. Pregar o evangelho onde Cristo já fora anunciado. Hoje acontece situações assim. A igreja presbiteriana tem esse cuidado. Mas igrejas neopentecostais fazem o contrário, algumas delas. O que é o correto? Se nós aqui do IP queremos abrir campo, né, plantar igreja, é claro que nós não vamos plantar igreja lá na Rua Ourense, né, lá em Diadema, porque já tem uma igreja lá. Então nós vamos fazer uma pesquisa de campo e nós vamos descobrir onde não tem igreja. Igreja reformada, por exemplo. É o ponto de Paulo aqui, né? Ele não vai pregar o evangelho onde Cristo já foi pregado. Mas algumas igrejas do nosso tempo fazem exatamente o contrário. Abre a sua igreja, parece que para competir, concorrer, do lado de onde tem uma igreja presbiteriana. Não é assim que tem que ser. O que é importante é observar a estreita relação entre o pensamento de Paulo e o pensamento de Jesus quanto a essa necessidade de produção de fruto. Paulo, ele prega o evangelho e ele também instrui os seus discípulos, né, as igrejas, a pregar o evangelho. Esse era também um pensamento de Jesus. Nesse texto aí de João 15, versículos de 1 a 8, Paulo também prepara os discípulos para também pregar o evangelho. Irmãos, isso é para nós hoje também. Aliás, nós não devemos não só estarmos prontos para pregar o evangelho, e esse é o meu ponto aqui em estudarmos a carta de Paulo, em preparar a igreja para pregar o evangelho ainda mais, né? Nós não devemos apenas estarmos preparados para pregar o evangelho, mas como igreja precisamos nos preparar tendo essa visão. Essa é a visão correta do reino de Deus. É uma igreja que produz igreja. É uma igreja que planta igreja. São crentes que produzem crentes. São pessoas pecadoras que produzem pessoas pecadoras para Cristo
Jesus. Então, essa visão tem Paulo, mas é a mesma visão também que tem Jesus, e é a mesma visão que devemos ter nós também. A igreja presbiteriana do Jardim P precisa ser uma igreja que tenha a visão do reino de pregar, de plantar igreja. Não podemos pensar diferente, porque essa é a visão de Cristo para a igreja no mundo. Daí as ordens de Cristo, né? De ir por todo mundo, de fazer discípulo. Paulo também nessa mesma direção. Então observe que, mais uma vez, a humildade de Paulo, ao dizer algum fruto, como também tenho entre os gentios, né? Ele não diz claramente. Paulo prega o evangelho, as pessoas são convertidas, esses cristãos lá de Roma, né? É fruto também da pregação do apóstolo Paulo, principalmente, mas ele não se orgulha disso como para o seu próprio orgulho pessoal. Então ele se dirige dizendo, a humildade dele aqui, né? Ao dizer, algum fruto como também entre os gentios. Ele descreve com humildade a sua rica e abundante colheita de famílias e indivíduos pela pregação do Evangelho. O versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, né? Está claro aqui o desejo dele, que eu tinha mencionado, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Paulo foi o cara que mais pregou e que mais fruto teve do Evangelho. Mas você reparou como ele menciona aqui? Para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Porque sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Na verdade, irmãos, Paulo, ele não se vangloria do resultado da sua missão, porque ele entende que ele é servo de Deus, que ele está fazendo aquilo que ele tem o dever de fazer. E ele diz aqui agora para esses crentes que ele deve pregar o evangelho tanto a gregos quanto a bárbaros. Alguns desses gentios foram alcançados do paganismo e judaísmo. Você tem pessoas hoje que são alcançadas pelo evangelho que vêm do catolicismo. Você tem pessoas que vêm do espiritismo. Você tem pessoas que vêm do ateísmo, né? Era o contexto de Paulo também. A totalidade da colheita tinha sido enorme, e sem falar nos judeus que foram também convertidos. Mas a humildade de Paulo é um exemplo para todos nós que lembra a humildade do próprio Cristo, né? Que nós também devemos também ser humildes como Paulo e como Cristo também. E aí ele conclui dizendo que a sua vocação divina para pregar o evangelho era a gregos, a bárbaros, a cultos e a incultos. Paulo se dirige aqui a crentes gentios que eram descrentes, que eram descendentes dos gregos ou que falavam grego e que tinham em certa medida assimilado a cultura grega. O que significa bárbaros aqui na palavra de Paulo? Pessoas que não falavam o grego, mas que para o grego, toda vez que ele ouvia uma outra língua que não fosse o grego, era como se ele ouvisse o brz, brz, né? Como está aí, brz, brz, né? Ele não entendia nada. Então o grego considerava esse estrangeiro como um bárbaro. Então Paulo usa essa linguagem para se referir a esses outros que não eram gregos, mas que Paulo sentia e entendia que ele tinha a mesma obrigação de pregar o evangelho para os bárbaros, entre aspas, como também para os estrangeiros. Veja que o bárbaro aqui é uma palavra preconceituosa, né? O judeu, então, minimizava. O grego aqui diminuía aquele que não era grego, né? Inferiorizando aqui essa pessoa. Para o evangelho, essa pessoa tem o mesmo valor que também tem o grego. E aí eu quero fazer uma aplicação aqui rápida.
Muitos consideram a igreja presbiteriana a igreja da elite, entre os evangélicos, né? Como é que nós reagimos quando entra uma prostituta na igreja? Quando entra um homossexual? Quando entra um morador de rua? Nós precisamos lembrar que o evangelho é para todos. Paulo tinha essa visão, também visão do reino, né? Nós também devemos ter essa mesma visão. O evangelho alcança a todos, culto, inculto, educado, não educado. Paulo se sente responsável por pregar o evangelho a todos. Nós também devemos assim, irmãos. É como se ele dissesse: ai de mim se não pregar o evangelho para todos. Não era só uma obrigação que pesava sobre ele, né? Não era uma questão de obrigação, um peso, mas ele tinha o desejo, o prazer de levar o evangelho para todas as pessoas. E para você, é um peso? Ou nós temos o prazer de anunciar Cristo para o mundo, para as pessoas? Que nós sejamos motivados pela desgraça daquele que não tem a graça de Cristo. Que o Espírito Santo, irmãos, desperte em nossos corações a compaixão pelos perdidos, pelos desgraçados, que não têm a graça de Cristo Jesus. Amém. Eu tinha um videozinho aqui, mas fica para a próxima. Não vai dar tempo de passar para os irmãos aqui. Vamos orar, meus queridos? Peço que os irmãos se coloquem em pé. Faremos a oração final. Presbítero Mauro, nos conduza nessa oração, por gentileza. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos a Deus pelos momentos, ó Pai, em que passamos, ó Pai, na Tua presença, ó Deus, em oração, em estudo, ó Pai, em aprendizado, ó Pai, da Tua palavra, ó Pai. Que possamos, ó Pai, aplicar, ó Pai, esse ensinamento nas nossas vidas, ó Deus, e que venhamos, ó Pai, a nos tornar, ó Pai, crentes melhores, ó Deus, que anunciam a Tua palavra, ó Deus, que buscam, ó Pai, o Senhor, ó Deus, e que possamos, ó Deus, ser luz, ó Pai, neste mundo, ó Pai, tão cheio de trevas, ó Deus. Guarda as nossas vidas, ó Deus, nos proteja, ó Pai, nos dê, ó Pai, uma boa noite de sono, ó Pai, que amanhã possamos, ó Pai, retornar às nossas atividades diárias, ó Deus, mas sempre, ó Pai, sempre buscando, ó Pai, e lembrando, ó Pai, do Senhor, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus. É o que pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, está encerrado o nosso culto hoje. Aos irmãos também que nos acompanham em casa, que Deus dê um bom descanso a todos nós.